Na primeira parte, nós vimos mundo espiritual, homem e elos espirituais. Nesta segunda parte, passagem do homem para o mundo espiritual, veremos que ele está dividido em 3 subpartes, que é passagem, funeral e dedicações. Na primeira subparte, 3 pontos: significado de uma passagem, realizações de uma passagem, condições para a boa passagem. Na segunda subparte, que é funeral, 3 pontos também: determinações iniciais, cerimônias e posteriormente. E a terceira e última subparte, dedicações. Para o falecido diretamente, para o falecido indiretamente e do falecido. Passagem do homem para o mundo espiritual. Passagem. Seu significado. O significado de passagem compreende o que é a morte, seus instantes iniciais e a ocorrência predominante. Mas o que é a morte? Tudo que existe no mundo é composto de matéria e espírito, sendo que a deteriorização e composição e a decomposição da matéria são causadas pelo abandono do espírito. Mesmo em relação às pedras, existe um tipo chamado pedra morta, que se esfarela com facilidade, e isso também se deve à ausência de espírito. Para a vida humana, talvez não haja problema tão premente quanto a morte. O homem é constituído pela união inseparável do espírito com o corpo físico. A partida do espírito para o mundo espiritual constitui aquilo a que chamamos morte. Quais são os instantes iniciais da morte? Geralmente o espírito se despreende do corpo pela testa, pela região umbilical ou pela ponta dos dedos do pés. O espírito puro, ele sai pela testa e vai para o plano superior. O espírito perverso, que tem muitas máculas, sai pela ponta dos dedos dos pés e vai para o plano inferior. O espírito mediano, das pessoas comuns, que são a maioria dos espíritos, sai pela região umbilical e vai para o plano intermediário. O espírito puro sabe a data aproximada em que vai morrer e nessa ocasião não sente nenhum sofrimento, chama os mais chegados, expressa seus últimos desejos e morre em paz, como se a morte fosse a coisa mais natural. A sua aparência é bondosa e agradável e a sua face fica com a cor de como se estivesse viva. O espírito dos perversos tem morte muito dolorosa, agoniza em meio a sofrimentos extremos, o seu aspecto é feio até horrível, com uma expressão de agonia, e a sua face se apresenta escurecida ou preto esverdeada. O espírito das pessoas comuns está sujeito a sofrimentos menos dolorosos e a sua face se mostra amarela, como é o caso da maioria dos cadáveres. Qual é a ocorrência predominante na morte? Realizações de má passagem. Que mortes ocasiona, afinal de contas, uma boa ou uma má passagem? Após a morte, o homem continua vivendo como vivia no mundo material. O sofrimento da hora da morte também prossegue. Daí a importância da causa da morte, que pode ser dividida em 2 grupos: morte natural e morte antinatural. A primeira, morte natural, é causada pelo esgotamento natural da vida. A segunda, a morte antinatural, é por doença, assassinato, acidente, suicídio, etc. As mortes naturais ocasionam boa passagem. Já as mortes antinaturais levam a realizações de má passagem, como as mortes súbita, trágica ou apegada. O que provoca as mortes súbitas e por que elas desencadeiam má passagem? Alguns exemplos são o ataque cardíaco, a hemorragia cerebral e a trombose. No caso de ataque cardíaco, quem nada conhece sobre o assunto diz que essas pessoas que assim falecem é que são felizes, porque não passam pelas angústias nem pelas dores da doença. Entretanto, nada mais errado, ninguém é mais infeliz do que elas. Como não estavam preparados para morrer, mesmo habitando o mundo espiritual, não têm noção de que faleceram e continuam pensando que estão vivas. Além do mais, como os elos espirituais se mantêm após a morte, o espírito, através desses elos, tenta se encostar num parente consanguíneo, trazendo-lhe transtornos. As incorporações dos que morreram por hemorragia cerebral e trombose
tem sido a causa da paralisia infantil autêntica, né? E também pode ser a causa da epilepsia. A epilepsia manifesta os sintomas dos instantes da morte, como por exemplo, quando a pessoa espuma, é porque se trata de incorporação de um espírito de alguém que morreu afogado. Quando tem ataque ao ver o fogo, trata-se da incorporação de uma pessoa que morreu queimada. O espírito desencarnado encosta mais facilmente em crianças que em adultos. Por exemplo, o espírito dos avós geralmente encosta nos netos. O interessante é que a própria medicina diz que as doenças hereditárias, como a lepra, manifestam-se em grupos alternados. O que provoca as mortes trágicas e por que elas desencadeiam má passagem? Alguns exemplos: suicídios, assassinatos, queimadura, gravidez e parto. Vamos falar apenas dos espíritos daqueles que morreram assassinados, que se suicidaram, etc. Durante algum tempo, não podem sair do local em que ocorreu a morte e são chamados de espíritos presos à terra. Geralmente eles ficam circunscritos a um espaço de 10 a 100 metros e, não suportando a solidão, tentam atrair companheiros. Por essa razão, tornam-se frequentes as mortes nos locais onde acontecem desastres, como estradas de rodagem de ferro, nos locais onde houve afogamentos, como lagos ou rios, ou onde alguém se enforcou. Os espíritos presos à terra não podem desligar-se desses locais durante cerca de 30 anos, mas de acordo com a atenção e o carinho que os seus familiares lhes dispensem, oferecendo-lhes cultos para sua elevação, esse tempo pode ser muito abreviado. Por isso, devemos dispensar uma atenção toda especial aos espíritos daqueles que não tiveram morte natural. O que provoca as mortes apegadas e por que elas desencadeiam uma passagem? Alguns exemplos são avareza, preocupações e até vingança. Condições para a boa passagem. Pode-se dizer que acreditar na continuidade da vida, praticar uma religião e desapegar são condições para que se faça uma boa passagem para o mundo espiritual. Por que acreditando na continuidade da vida se tem uma boa passagem? Possivelmente, para se acreditar na continuidade da vida, é preciso ter se preparado, que é por ser uma alma velha, reencarnado muitas vezes, e assim tenha vivenciado diversas vezes tal continuidade. Ou quer, por ter espírito de busca a respeito dos fenômenos espirituais e assim tenha constituído um saber a respeito. Um caso narrado por Meixo Sama de um homem muito famoso que morreu sem estar preparado retrata bem esta situação. Conta Meixo Sama que este homem muito famoso, ao se manifestar através de um médium, chamaram sua esposa, a qual, pela maneira como o espírito falava e agia, confirmou que realmente se tratava do marido. Fizeram-lhe muitas perguntas, mas as respostas não eram corretas nem lúcidas, apesar do seu nível de cultura no mundo material. Isso acontecia porque aqui neste mundo material, ele não acreditava na existência do mundo espiritual. Por que praticando uma religião se tem uma boa passagem? Porque toda organização religiosa tem uma divindade padroeira e também um fundador. Assim, ao se entrar no mundo espiritual, os espíritos das pessoas que tinham religião durante a vida terrena ligam-se à organização a que elas pertenciam e não se pode calcular o quanto são mais felizes que os espíritos dos descrentes. Estes, não tendo uma organização a qual se filiar, ficam perdidos, extremamente confusos, vagando pelo mundo espiritual. Por que desapegando se tem uma boa passagem? A finalidade do aperfeiçoamento no mundo espiritual é a extinção do apego. A posição de nosso espírito se eleva à medida que o apego se reduz. Sendo assim, até o encontro de marido e mulher irá sendo facilitado conforme eles forem subindo de nível de desapego. Para isso, se deve partir para o mundo espiritual, visando elevar seu espírito. Também se deve partir do mundo espiritual para o mundo material após elevar seu espírito, ou melhor, reencarnar no tempo certo de vir a desfrutar um destino feliz. Quando alguém morre e tem muito apego a este mundo, reencarna mais cedo, mas isso não traz bons resultados
porque no mundo espiritual a purificação é mais rigorosa e quanto mais tempo o espírito lá permanecer, mais será purificado. Quanto mais purificado estiver, mais feliz será ao reencarnar. No caso de reencarnação prematura, a purificação não foi completa, restando as impurezas que deverão ser purificadas neste mundo físico. Ora, a purificação no mundo material traduz-se em sofrimentos como doenças, pobrezas, acidentes, etc. Obviamente a pessoa terá um destino infeliz, exemplificando. No caso de uma pessoa cair de um lugar alto e fraturar os braços ou as pernas, se ela morrer e reencarnar antes da cura completa, poderá apresentar anomalia nesses membros. Se por um lado o falecido deve se desprender da família, por outro lado a família também deve se desapegar do falecido. Pois quando uma mãe perde um filho muito querido, pode acontecer que ela engravide logo em seguida, provocando-lhe rápida reencarnação devido ao seu forte apego. Em tais casos, normalmente esse filho não terá uma vida muito feliz. Funeral. Determinações iniciais de um funeral. As determinações iniciais num funeral devem observar as comunicações a serem dadas, os pertences e sentimentos do falecido a serem considerados e reverências e palmas a serem levadas em conta. Quais as comunicações que devem ser feitas? Em primeiro lugar, logo ao ocorrer o falecimento, os familiares devem comunicar imediatamente à igreja ou ao responsável da área pertinente do falecido. Se possível, oferecendo os seguintes dados: nome completo do falecido, idade, data de outorga, se for o caso, datas de nascimento, causa-morte, nome e endereço da família mais próximo, se membro ou não, para que se possa o quê? Enviar telegramas de condolências em nome da igreja. Local do velório, também é importante. O local, data e hora do sepultamento. Em segundo lugar, deve-se esclarecer à família, quando da solicitação do ofício de funeral, que este é destinado somente às famílias que podem assumir o sagrado compromisso de sufragar os espíritos de seus ancestrais e da pessoa recém-falecida. Em terceiro lugar, o falecido sendo membro da igreja, sua proposta cadastrada na unidade religiosa deve ser colocada no altar desta, permanecendo por 10 dias a contar do dia do falecimento. O que fazer com os pertences do falecido e como respeitar os seus sentimentos? Quando uma pessoa falece, é dito no budismo que o ser espiritual permanece na casa por 49 dias. Exceto seres extremamente bons ou extremamente maus, é que abandonam imediatamente a habitação para entrarem no plano a qual pertence. Seres espirituais comuns deixam o plano físico no 50º dia, quando dão entrada na camada do reino espiritual a qual pertence. Após esta data, é melhor que os familiares vivos os deixem em paz. Mas antes dos 50 dias, no que se refere aos pertences, o oricário deve ser limpo e colocado no pescoço do falecido para ser enterrado juntamente com este. Caso seja sepultado sem o oricário, este deve ser devolvido à igreja. Material da igreja, como os ensinamentos, pode ser devolvido a esta. Objetos pessoais, deve-se procurar não mexer em respeito ao sentimento da pessoa falecida até 50 dias, tempo que é de transição, em geral, necessário ao recém-falecido para fixar-se no mundo espiritual. Caso seja necessário mexer nestes objetos pessoais, deve-se fazê-lo com o intuito de lhes dar vida e não no sentido de tomá-los da pessoa falecida. Em relação a respeitar o sentimento falecido, é bom não lhe causar preocupação. Como pedir e cobrar do espírito, e sim realizar culto com magnificência, dentro da máxima sinceridade, mas de acordo com a posição de quem solicita. Como as reverências e palmas devem ser manifestadas? Do momento do falecimento até o sepultamento, deve-se iniciar as orações com uma reverência e uma palma sem som para o mundo material.
voltado para o corpo presente e terminar com uma reverência e uma palma sem som. A razão das palmas serem silenciosas deve-se aos fatos de o som incomodar o espírito recém-falecido que está em processo de transição, bem como da representação de respeito ao período de luto, expressando sentimentos de condolências. Do segundo dia até o 49º, faz-se uma reverência, mas agora com 2 palmas sem som, voltadas ao mundo divino e ao mundo espiritual. Uma palma para cada mundo. A partir dos 50 dias, quando passa a ser antepassado, sua posição no mundo espiritual já está definida. Aí então faz uma reverência e 2 palmas sonoras. Cerimônias. O funeral tem suas cerimônias com suas providências gerais e específicas. Quais são as providências gerais? Quando morre um membro da igreja ou pessoa de sua família, o ideal é realizar estes ofícios determinados pela nossa igreja. Mas se, por algum motivo, isso não for possível, pode-se proceder de acordo com os costumes locais e as circunstâncias. Pois como os espíritos veem tudo, eles ficam satisfeitos com a sinceridade em fazer-se melhor. Além disso, a não realização desses ofícios no velório não é algo derradeiro. Lembrar que os sufrágios posteriores são ainda mais importantes. No entanto, mesmo que as exéquias sejam celebradas de acordo com o ritual de outra religião, é desejável que se entoie a oração a Max Norito com a seguinte alteração. Ao invés de se entoar Miroku Mikami, que quer dizer Deus Supremo, Yoshi Miyoya no Shinokami, que quer dizer Meixo-sama, entoa-se por 2 vezes Kakuryo no Kami, que quer dizer divindade responsáveis do mundo espiritual, que orienta os antepassados de acordo com seu nível espiritual, algo análogo aos orixás na macumba e aos santos no catolicismo. Bem como se entoe a oração do Senhor, pedindo pela salvação do espírito. A força do espírito da palavra, que condiz com a vontade de Deus, purifica o espírito, conduzindo-o à salvação. Quais são as providências específicas na capela? Vamos citar apenas a posição das pessoas para as orações. Na primeira posição, deve estar ali o responsável do cerimonial. Na segunda posição, número 2, representante da família. Número 3, posição 3, representante dos amigos. Na quarta posição é que estará o ledor da programação. Na quinta, o dedicante com a bandeja de flores. E na sexta, o dedicante para a entrega dessas flores. Quais são as providências específicas no túmulo? Vamos citar apenas as velas e fósforos, águas e flores. Depois que os coveiros derem por terminado o serviço de sepultamento, se deve limpar a campa e logo após colocar velas e acendê-las com fósforos. Derramar água num copo posto em cima da cova até enchê-lo e transbordá-lo e depositar flores. E assim estará iniciando o falecido aos espíritos elementos fundamentais, ou seja, do fogo, da água e da terra. Quais as perguntas que mais são feitas a respeito do que vimos até agora? Se pessoa cremada sente falta do corpo, assim como quem faz doação de órgãos. Se cremar é algo correto, o que fazer com o Ricari? Provavelmente tudo isso vai depender do nível espiritual, do desapego ao corpo físico, a superação de cultura não crematória. Por exemplo, no Japão, há problema de espaço físico. Diante da densidade populacional, que é muito grande, né? As pessoas, um número muito grande, acredita-se na vida após a morte. Logo que as pessoas falecem, são feitas orações diante de Mitamashiro, e não do corpo material. É comum a cremação e o Ricari é cremado junto. Outra pergunta que é muito feita, e pode ou não colocar foto no túmulo? Se pode ou não? Meixo-sama diz, durante algum tempo, após a morte, não é recomendável pendurar a fotografia de alguém já falecido na parede, ou colocá-la sobre a escrivaninha ou prateleira, de onde possa vê-la facilmente.
pois isso poderia criar um certo apego à forma material já não existente. Uma outra pergunta é: deve-se colocar cruz em local onde a pessoa acidentada faleceu? Olha, como o espírito de quem morreu acidentado em geral fica preso àquele local, como nós já falamos, colocando cruz ali, tende-se o quê? A fixá-lo mais ainda, impedindo a sua elevação. Posteriormente, o que se deve fazer após a realização do funeral? Inicialmente é bom recordar que após o falecimento, não se deve considerar mais a data de aniversário, que é do nascimento no mundo material, mas sim a data de falecimento, nascimento no mundo espiritual. O sufrágio pode ser realizado na unidade religiosa, solo sagrado e no lar, bem como também no próprio túmulo. Sobre sufrágio na unidade religiosa, deve-se orientar os familiares do falecido, não obrigatoriamente messiânico, sobre a importância de se cultuar o espírito do falecido de 10 em 10 dias na unidade religiosa. Não é feito diariamente a fim de superar o apego por parte de quem partiu e de quem ficou, até completar 50 dias. Após o culto de 50 dias, cultuar nos períodos abaixo. Quais são? 100 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Daqui em diante, de 50 em 50 anos. Após 1000 anos, a cada 100 anos. Sobre o sufrágio no solo sagrado, deve-se orientar os familiares do falecido, apenas os messiânicos, sobre a importância de fazer inscrição de espírito novo ao seu soresache. Prazo de 5 dias para essa providência, a fim de que o espírito do falecido possa, a partir dos 50 dias, ser cultuado no santuário dos antepassados no solo sagrado. Sobre o sufrágio no lar, deve-se orientar os familiares do falecido que têm o santuário dos ancestrais no lar a seguir a mesma orientação dada para a unidade religiosa. Na realização de todos estes cultos, deve-se fazê-los sem apego, porém com maior respeito e devoção, como não se atrasar em relação a este sufrágio. Uma indagação constante é de saber em que caso se deve cultuar no cemitério. Excetuando-se 10, 20, 30, 40, 50 dias de falecimento, a exumação, em geral, convém ser realizada apenas no dia de finados, ou seja, 2 de novembro. Outra indagação também muito constante é a seguinte: quais as orações entoadas nos cultos aos antepassados e suas características? Quais são? Quais as que devem ser feitas? A resposta: Amatus Norito, oração do Senhor e oração dos números sagrados. Esta é que é entoada em assentamento de espírito e transferência do espírito para o Mitamaiá. Dedicações. Meixo Sama ensina que a dedicação é a maior manifestação do amor que os descendentes podem dar aos seus ancestrais que habitam o mundo espiritual. E quando a família do falecido lhe presta homenagens póstumas e ofícios religiosos, ou quando seus descendentes praticam amor ao próximo e trabalham em benefício da sociedade e da nação, somando o bem e a virtude, isso ajuda a acelerar a purificação dos espíritos antepassados. Por esse motivo, o amor e a devoção filial devem ser praticados não só quando os pais ainda estão neste mundo, mas muito mais através de ofícios religiosos e do altruísmo quando eles já se encontram no mundo espiritual. Costuma-se dizer: os filhos querem colocar em prática a devoção filial quando seus pais já não existem? Quem diz tais palavras desconhece como é aquele mundo. Para o falecido diretamente. As dedicações para o falecido diretamente são oferecer-lhe culto perante Deus, aplicar-lhe joreia, colocando isso entre aspas, e ofertar-lhe gratidão. Meixo Sama chegou a oferecer culto perante a Deus em várias situações. Uma delas no caso daquele gerente de uma corretora de ações
que sempre era assolado pelo medo de uma emboscada e quase nem conseguia andar sozinho. Meixo Sama, analisando o espírito que estava encostado nesse homem, viu que se tratava de uma pessoa que outrora fora morta numa cilada. Como não estava sendo cultuado, o espírito queria que o cultuasse. Fazendo o tratamento com o Jorei durante cerca de meio ano, ele começou a melhorar e, sufragando aquele espírito, ficou completamente curado. Perguntas que são bastante também formuladas. Esse sentimento de respeito e gratidão para com os que já se foram se manifesta em cada religião? Em várias e de forma variada. Na Igreja Católica, há as missas de 7º dia, 30 dias, 1 ano, etc. No budismo, ora-se diante do oratório dos antepassados e assim por diante. Falecidos por morte antinatural, como assassinados, cultuados regularmente, quanto tempo demoram para se elevar espiritualmente e pararem de sofrer? Ora, meu amigo, depende das divindades, dos cultuadores e dos cultuados. Se uma pessoa já tiver renascido, nós continuarmos a cultuá-lo, não seria isso um desperdício, pois as pessoas não estariam mais no mundo espiritual para receber luz? Não. Eis o que Meixo Sama diz. Se certa pessoa falece e a sufragamos, e se ela já estiver renascida, o sufrágio chega até a pessoa que vive neste mundo e lhe acontecem coisas boas. Por exemplo, de ganhar na loteria. O que se quer dizer com aplicando Jorei no falecido? Meixo Sama diz que, se a pessoa receber o nosso tratamento, não haverá necessidade especial de sufragar o espírito encostado nela. Qual seria a maior alegria dos nossos antepassados? O espírito ficam muito satisfeitos pelos cultos que lhes são oferecidos de coração. Mas o mesmo não acontece, são atos apenas meramente formais. Assim, nas ocasiões de culto, as pessoas devem colocar o máximo de sentimento e realizá-lo de forma ideal, de acordo com as condições do momento. Nesse sentido, o reverendo Watanabe nos contou o seguinte. Uma vez, conversando com uma pessoa que está muito bem na vida, ela me disse: olha, reverendo, hoje eu estou muito feliz, paguei aquilo que precisava pagar. Eu estava esquecendo de fazer culto para os meus antepassados. Aí o reverendo fez uma pergunta, já objetivando essa coisa, né? Quanto você colocou de donativo? Ah, eu coloquei X de donativo. Aí o reverendo lhe disse para ele: eu tenho pena dos seus antepassados. Pelo que sei, você fuma mais de 2 maços de cigarros por dia. Você gasta no cigarro mais do que você ofereceu para os seus antepassados. Você sabe por que nós colocamos donativo? Sabe por quê? Porque o donativo que nós colocamos oferecendo cultos antepassados, aquele dinheiro que custou esforço e suor, retira máculas no mundo espiritual. Apesar do seu donativo ser revertido para a construção na obra, isso só acontece mais intensamente através do seu sentimento. Aí eu mostrei para ele, né, o reverendo falando, sabe qual é a maior alegria dos antepassados? Sabe? O mais importante, se quiser dar alegria a seus antepassados, é aumentar suas ações virtuosas. Isso é a maior alegria que nós podemos dar aos nossos antepassados. E não fazer cultos como você faz. Muitos também fazem como você, fazem por fazer. Esse tipo de culto, ao invés de dar alegria, está dando tristeza ao ver a atitude dos seus descendentes. Uma coisa que nós precisamos compreender é que o sentimento é uma coisa que o ser humano ainda não conseguiu descobrir tudo. Porque quase tudo que existe na vida nós podemos vedar. Até o raio-x, se nós ficamos revestidos de chumbo, neutraliza a ação desse raio. Uma das coisas que ninguém vai conseguir isolar é o sentimento do ser humano. Sabe o que pode neutralizar? Somente o próprio sentimento. O sentimento atravessa qualquer coisa, vai a qualquer parte do mundo, vai até o outro lado do mundo, é capaz de ir até os outros planetas. Eu tenho certeza de que aqueles astronautas que fizeram aquela viagem interplanetária, as suas esposas, seus filhos e outros familiares, em sentimento, estavam lá. Iam chegar até aqueles planetas. E um outro detalhe, quando nós cultuamos nossos antepassados,
uma coisa muito importante é não esquecer que somos nós que estamos oferecendo a eles os cultos. Ou seja, na vida material, é como se nós enviássemos um convite para o nosso parente para vir almoçar ou jantar em nossa casa. Depois esquece, né, que mandou o convite. Ou por algum outro motivo que não dá para recepcioná-los, então pede para a secretária recepcionar. Olha, vai ver minha família aí, então você, por favor, atenda-os e coloque tudo na mesa para eles. Será que esses familiares, chegando à casa e sendo recepcionados pela secretária, mesmo oferecendo a melhor comida, será que eles vão voltar tranquilos e felizes ou vão voltar decepcionados? Então, quando nós oferecemos cultos, é a mesma coisa de quando nós oferecemos uma festa. Nós mesmos é que devemos recepcionar os nossos convidados. Então, quando nós fazemos o culto, também a nossa presença é muito importante para que também nós possamos recepcionar os nossos antepassados. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa perguntando a alguns membros: por que está fazendo esse culto? Com que sentimento está fazendo? E assim foi perguntando a vários membros, aí eles me respondiam: eu estou fazendo porque me disseram que é bom. Porque me disseram que é bom. Eu estou fazendo porque recebi uma orientação que eu deveria fazer muitos cultos para antepassados resolver meus problemas. Eu estou fazendo porque recebi uma orientação que eu relacionasse todos que não tiveram morte natural, que fizesse o culto, porque eles é que estão me atrapalhando. Achei isso uma realidade muito desagradável, muito triste. Para o falecido indiretamente. As dedicações para o falecido indiretamente são: assistir a sua família e vontade, construir solo sagrado e praticar virtude. Para que assistir a sua família e vontade? Para que eles fiquem despreocupados e possam colaborar na criação de lar de luz. Para que construir solo sagrado? Para subir vários níveis de uma só vez. Pois normalmente, para subir um degrau no mundo espiritual, leva-se 30 anos. Para que praticar virtudes? Uma das razões é acelerar a purificação de um antepassado. Pois quando se ministra jorei e assiste o sofrimento de uma pessoa, torna-se feliz essa pessoa e, logicamente, não só ela agradece, como muitos dos seus antepassados também irão agradecer aos antepassados de quem transmitiu aquela felicidade. Essa gratidão torna-se como luz para evoluir cada vez mais os antepassados no mundo espiritual de quem praticou o bem. Meixo Sama contou que o discípulo de Buda, Saint Mokuan, dirigiu-se ao Buda e perguntou-lhe o que poderia fazer para salvar a sua mãe. Buda respondeu: será salva quando esquecer-se dela. Mokuan então entendeu que tinha sido um erro pensar que poderia resgatar sua mãe através de seu poder pessoal e compreendeu que sua missão era ajudar a salvar todas as coisas vivas e assim, esquecendo-se dela e dedicando à salvação dos outros, conseguiu finalmente a salvação de sua mãe. Meixo Sama ensinou também que todos os fiéis possuem espiritualmente bastante dívidas, não somente da própria pessoa, né, mas dos antepassados também. Isto é, essa dívida significa mácula. Através de inúmeros sofrimentos, como a doença, a dívida está sendo diminuída. Por isso, há o seguinte ensinamento da religião Omoto: todos têm bastante máculas. Portanto, saldem as dívidas o mais rápido possível. Logo, fazer dedicação monetária significa diminuir na mesma proporção o pecado. Desde que não forcem a situação, é melhor que façam o máximo que puderem, pois a mácula será resgatada rapidamente. Procedendo assim, na mesma proporção, o sofrimento diminui e, por outro lado, os méritos aumentam. Uma prática de virtude básica é ingressar numa fé elevada, pois esta beneficia
seus inúmeros antepassados e descendentes, e significa a felicidade deles. Há uma frase no budismo que diz: quando se oferece um filho para seguir a carreira sacerdotal, que é o bonzo, 3 gerações desta família serão purificadas, conseguindo elevação espiritual para 3 gerações. Do falecido. As dedicações do falecido são trabalhar na obra divina, orientar familiares e aprimorar. Como os antepassados fazem para trabalhar na obra divina? Mestre Sama contou como adquiriu em pouco tempo as obras do acervo do Museu de Arte construído por si. Ele falou o seguinte: os espíritos dos autores dessas obras, que obviamente estão no mundo espiritual, assim como os espíritos das pessoas que as apreciavam e os daqueles que tinham alguma relação com elas, pensando em praticar um ato meritório, faziam com que as peças chegassem às minhas mãos por diversos meios. Isto porque, através desse mérito, eles se salvariam e subiriam de nível no mundo espiritual. Não é preciso dizer que foi pelo mesmo motivo que conseguimos este esplêndido Museu de Belas Artes em tão pouco tempo. Pense bem, até agora, para se conseguir um Museu de Belas Artes, era necessário o empenho de uma geração inteira de milionários. Se este foi conseguido num piscar de olho, qualquer pessoa poderá ver que não é obra humana. Quando perguntaram a Mestre Sama se os cursos de iniciação do mundo físico também são realizados no mundo espiritual, ele respondeu: ó, sim, os cursos de iniciação são realizados mais ativamente lá do que aqui. O programa da Luz Divina está se expandindo neste mundo porque os seres espirituais que terminaram o curso de iniciação no reino espiritual estão trabalhando ativamente. E concluiu afirmando: já não lhes disse inúmeras vezes que propaganda ou anúncio para a igreja messiânica não são necessários? Isso porque o programa da Luz Divina se expande através das atividades dos seres espirituais no reino espiritual. São eles de lá que encaminham as pessoas aqui. Como os antepassados fazem para orientar seus familiares? Uma senhora, ao transmitir sua experiência de fé, contou que um dia, enquanto um dos membros estava canalizando a luz divina para si, ele entrou abruptamente em transe e um dos seus ancestrais se comunicou. O espírito disse que, para ela, que seu marido e os outros integrantes da família estavam bastante errados no seu modo de pensar a respeito da doença dessa senhora. Também agiam mal ao deixar um elemento familiar doente inteiramente nas mãos de quem? De outros, não cumprindo sua parte. Ouvindo isso, meu marido despertou para a verdade e ingressou na igreja. Então ela falando, ele começou a me ministrar jorei. Após isto, ela ficou inteiramente restabelecida. Finalmente, chegamos ao término dessa segunda parte. No próximo DVD, falaremos então sobre essa terceira parte, que é o assentamento e sagração, que é uma parte que muita gente gosta, na igreja. É a parte muito mais prática. A pessoa quer chegar lá e dizer assim: bom, pessoal, um parente meu faleceu, meu pai, minha mãe e tal, o filho faleceu, como é que eu faço? Entra meio desesperado para saber como é que assenta ele e como é que sagra, como é que faz cultos para ele, como é que eu posso ajudar meus antepassados. Então isso é que vai ser objeto dessa nossa terceira parte. E contamos com a presença de vocês. Até lá. Certo?